e todas bem-vindas aqui no Diálogos Telemitas, especial de pandemia, especial Cometa Halley, aparecendo aí de 88 em 88 anos. Aqui é o Fraterró falando. Eu queria muito agradecer a presença dessas artistas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. A Luísa Leone, a Germânia 93. E a Gabriela Novaes. 93. Gente, 93, muito obrigado pela presença de vocês hoje. O tema desse bate-papo, desse diálogo, os Telemitas, é arte e magia. Começar agradecendo de novo a presença de vocês, falar que eu sou um fã da arte de vocês. Elas estão sempre junto, o pessoal da equipe da revista 777, produzindo conteúdo, produzindo arte. Também tem os trabalhos artísticos, que a gente vai falar mais durante a conversa. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: uma pequena biografia que cada um pode falar de si mesmo, e já emendando com uma pergunta, qual foi o primeiro desenho que você fez? Vixe. Nossa, eu não lembro o primeiro desenho que eu fiz, assim. Eu sempre desenhei bastante. Sempre fui uma pessoa que experimentava tintas e fazia várias coisas. Mas eu comecei a pintar, acho que na minha adolescência, com uns 17 anos, 16 anos, e só fui. Eu sou completamente autodidata, nunca fiz curso algum de nada, só amador das coisas mesmo. E Amador é quem ama, né? Mas e o amador desenho? é Qual quem foi o ama. primeiro que você lembra? Não sei. E aí, quem é a próxima? O que é? Passa a bola aí, porque eu não lembro. Eu também não lembro qual foi o primeiro. Não tenho ideia de qual foi o primeiro. Eu não Como lembro é que foi? qual foi o primeiro, mas lembro qual foi o primeiro que eu fiquei obcecado, assim. Então, desde a minha infância eu era obcecada em desenhar cavalos. E também, eu acho que quase que um protótipo de sigilo, assim, porque eu desenhava muitas setas e linhas e furacões e mandalas, por exemplo. Eu me lembro disso na minha infância, mas não necessariamente o primeiro. Só as primeiras obsessões, assim. Mas o cavalo era para alguma coisa, algum desenho, alguma coisa assim, alguma série? Simplesmente cavalo? Simplesmente cavalo. Não sei se é porque eu tenho muito Sagitário no meu mapa. Eu desenhava muita seta também. Germânia também não lembra. Mas lembra Não quando começou a lembro. desenhar, mais ou menos? Eu lembro que comecei a desenhar muito pequenininha, ao mesmo tempo que também comecei a cantar, né? Então, assim, foi quase que concomitante, assim, né? A diversão era pegar papel, caneta, lápis de cor e começar a brincar ali e às vezes cantar também. Então, assim, foi uma coisa junto com a outra. Entendi. Então, gente, como é que foi para vocês quando o processo de vocês deixou de ser essa coisa um pouco de copiar outros desenhos, né? Quer dizer, copiar no sentido do estudo mesmo, da cópia, né? Qualquer artista trabalha muito a repetição, né? Qualquer arte trabalha muito a repetição. Quando deixou de ser a repetição de alguma coisa e começou a passar para um tema específico ou para um tema abstrato, vocês também têm ideia disso? Isso seria, sei lá, um segundo passo, né? Que sim. Eu tenho um quadro que eu não sei se você viu. Ele é tem a caosfera, assim, e aí tem dois olhos, dois chifrão, assim. Foi a primeira coisa que eu desenhei, assim, e já era outras 500, assim, já eram... Uma coisa que você não viu em lugar nenhum, quer dizer, você viu em algum lugar, mas que esse lugar estava mais dentro do que fora. Sim, sim. Muito bem. Quem começa? Quem é o próximo? Eu? Quem fala? Quem pergunta? Então, acho que a minha primeira manifestação, assim, de alguma coisa minha, se deu muito, quase que numa necessidade muito grande de criar. Então, eu comecei a fazer colagens digitais, assim, com base em conceitos que estavam na minha cabeça, mas eu não sabia expressar muito bem.
nem através da escrita, da palavra. Então, eu tentei colocar isso em imagética, sim, mas foi muito errático o meu processo e só depois eu comecei a ver isso como, caramba, eu estou fazendo arte, talvez eu seja uma artista, ou não, sabe, coisas do tipo. Então, acho que foi mais nesse processo de tentar entender coisas que eu não conseguia pôr em palavras, e aí eu tentava colocar em imagens. E aí, Gê? Então, desde criança eu tentava inventar coisas, além da coisa de você ver uma obra já pronta, uma foto, copiar. Quando eu era criança eu já tentava criar. Só que eu tive uma trava criativa muito grande ao longo da minha vida. Então, assim, continuei cantando, mas desenhando eu parei por muito tempo, né? Copiava, né? Fazia esse processo que você falou, ver uma obra de alguém ou um retrato, alguma coisa assim, copiava. Porém, eu voltei a desenhar e comecei a criar mesmo, que estavam ali no meu, na minha alma mesmo, vamos dizer assim, desde que eu comecei o meu probatório na Santa Ordem. E aí a coisa só deslanchou. As coisas começaram a surgir e estão acontecendo. Entendi. Que a gente vai entrar até nessa seara agora aí dessa relação da arte com a expressão mágica, né? Acredito que, óbvio, que cada um de vocês é um universo particular e vão ter mil histórias em relação a isso. A primeira a primeira pergunta, o tema que eu deixo aqui no ar para quem quiser discutir, falar, para vocês, arte é uma expressão mágica ou não? Acho que, acho que arte é magia, né? De, no sentido do movimento próprio que a arte causa nas pessoas, em tudo. Desenvolve mais isso aí. Pô, aí você não sei dizer. Pode falar, Acho que não, vou não, desenvolver não, cara. Para mim é isso aí. Então, não sei. Acho que a maneira sutil como a arte age nas pessoas e, né, que não é uma coisa que você pega assim, você só. Não sei, me isso, ajude aí, meninas. Fala aí também. mas isso é engraçado, e aí eu posso passar para as outras, que é o seguinte: a gente, o espectador, ele tem uma recepção daquilo que é completamente diferente do momento de criação de quem faz, seja qual for a arte. Às vezes está passando por um processo tenebroso e aí você pinta uma coisa maravilhosa, as pessoas ficam, né, Ou às vezes você só faz um negócio, nossa, que você, sabe, parece que você só cuspiu ali no chão e aí virou um negócio fantástico, né? Alguma mas coisa assim. isso não deixa de ser um certo tipo de magia, né? É. Mas vamos explorar um pouco mais isso aí. Uhum. Quem mais quer falar aí? Se a arte, quer dizer, falar não, vamos filosofar a respeito disso aí. A arte como expressão de magia. Exato, eu ia falar isso, acho como expressão de magia, né? Antigamente, eu achava que eu não criava, né? Eu vou colocar assim. Porque eu criava, só que eu não gostava do que eu criava. Então, para mim, aquilo ali era lixo, vamos dizer assim, né? Lixo entre aspas. Então, assim, eu lidava com magia do caos, eu criei várias coisas com magia do caos. E eu lançava isso como magia no palco, na minha ex-banda, né? Então, assim, eu fazia sigilo mágico, a Luísa começou a falar e eu comecei a lembrar, tá, Diego? Eu fazia sigilo mágico e começava a criar ali dentro daqueles sigilos mágicos, né? Então, assim, mas quando eu comecei a ver arte, quando eu comecei a achar bonito o que eu fazia e quando eu comecei a gostar e parei de criticar, foi justo depois de Telemann, né? Depois de retomar o caminho dentro de Telemann e assinar meu juramento. Então, aí eu acho que fez aquele boom. Eu não sei, porque as pessoas costumam não gostar de falar que é probacionista, né? E eu falo isso para todo mundo. Gente, eu sou probacionista da Santa Ordem. E uma coisa que eu acho muito legal desse
história de ser probotista é a forma como a sua mente muda, né? E consegue perceber aquela mudança e às vezes te dá uma sacudida tão grande, você começa a tirar as coisas lá do fundo que estavam tão, tão, tão escuras até de você mesmo. Você dá uma chacoalhada, assim, né? Já estava em você, mas você não conseguia ver. E aí, naquele momento, dá aquele boom, como se jogasse uma bomba lá dentro e explodisse de uma vez e saísse tudo, você começasse a querer catar tudo de uma vez. Pelo menos comigo, aconteceu uma coisa assim, né? Então, eu comecei a, de novo, voltar a querer desenhar e voltar tudo que estava na minha cabeça, eu querer colocar no papel. E aí, eu comecei a ver beleza nisso, né? E comecei a ter muito livro do pessoal dentro da magia, fora da magia. Quem via a minha arte antes, né? E começou a ver o que eu comecei a produzir agora, fala, gente, o que aconteceu? Tá tão diferente, e o tá diferente, eu acho que tá diferente porque a ética do artista, quando, né, ele consegue colocar aquilo na arte. Quando a gente está lidando com Magic, né, a gente consegue colocar aquela essência na arte. A arte passa a ser Magic. Pelo menos é a minha opinião, eu acho. Comigo aconteceu assim, eu acho. Uhum. E aí, Gabi? Eu acho que toda a experiência estética que a pessoa está vivenciando, que dialoga com ela de alguma maneira, seja de maneira consciente ou subconsciente, é arte. Quando você produz uma coisa que te traz uma experiência estética, que vai produzir algum tipo de efeito, até mesmo uma sensação ou um insight, etc., eu considero como um movimento artístico. E eu acho que a magia, principalmente a magia cerimonial, ela tem muito disso, tem muito de você, até mesmo a questão do teatro, né? A questão do uso dos símbolos e das imagens para você conseguir colocar tanto coisas para fora quanto, eu ia falar quanto para dentro, mas não sei se é estranho, mas enfim. De maneira alguma. Acho que ninguém que está assistindo vai achar estranho, não. Então, é válido, né? Aquela coisa do externo influenciar o interno e o interno influenciar o externo e por aí vai. Exatamente. Então, eu acho que a experiência estética ela está tanto atrelado em Magic quanto na própria arte. E eu acho que quem faz magia faz arte, inevitavelmente. E eu acho que o meu processo, principalmente, ele é muito um processo de às vezes quase eu me sinto quase como que num ritual mesmo quando eu estou fazendo um tipo de arte. Às vezes até para entender uma coisa que está muito latente ali, mas que eu não estou conseguindo integrar na minha mente consciente, eu coloco no papel e a partir disso eu consigo entender. Então eu acho que é o mesmo movimento de magia cerimonial, é o mesmo movimento de você conseguir entender os símbolos que estão te cercando, mas que de alguma forma você não consegue captá-los num primeiro momento. É interessante você falar isso, porque, dando prosseguimento à coisa que eu pensei, vou até contar um caso. Eu acho que um pouco da magia da arte é que, quando a gente cria alguma coisa, a gente cria uma nova vida. Né? A gente pode achar que aquilo ali quer dizer alguma coisa, mas é aquilo que eu falei, as pessoas veem aquilo e sentem, né, outras coisas que você não nem pensou naquela hora. Eu sou um rabiscador perto de vocês, eu trabalho com música. Mas, assim, o meu processo de criação, seja com música, ou até quando eu já rabisquei umas coisas, um desenho, coisa e tal, é um processo engraçado, é um processo um pouco de dor. Dor no sentido que é aflitivo, para mim é aflitivo. É aflitivo que eu preciso botar uma coisa para fora e tem que achar, como é música, às vezes tem que achar os melhores sons com as melhores palavras, né? E quando eu comecei a rabiscar algumas coisas, eu rabisquei o lado B da besta, por exemplo, ali a capa desse livro é um rabisco meu. Foi um momento de extrema aflição. Extrema aflição. As pessoas veem aquilo e falam, nossa, mas esse negócio é tão colorido, tão alegre, mostra todas as possibilidades de magia e de Telema e tal. Está lá a estrela unicursal, né, com a rosa e cores e tal. É um momento de extrema. Né? Então, a pergunta que fica, vocês acham que a obra é independente, né? É um filho ou filha mágica, né?
E que simbolismo está por trás disso aí? Quer dizer, como é que vocês sentem esse simbolismo de que o que significa uma coisa para você não tem nada a ver com o que significa para quem está vendo, né? Consumindo? Você falou de filho, eu acho que completamente. Eu vejo minhas obras como filhas minhas e que vou soltando pro mundo, assim, só rebenta, fião, né? Eu pensei alguma coisa nesse sentido também, né? Nasceu, deixa para o mundo. Só Você pare, entre aspas, né? Você sentiu a dor do parto, você sentiu toda a gravidez, porque foi a essência da criação. E aí, na hora que você colocou para do outro, né? É a perspectiva do outro, não é mais a sua. A sua está ali, claro, né? É a sua essência que está ali que você colocou. Mas aí a perspectiva vai ser do outro, né? A leitura vai ser do outro. Eu acho que a necessidade de criação é muito inerente, e aí eu posso estar pecando muito de falar do ser humano, porque, né, o que é o ser humano, mas eu acho que é muito inerente do ser humano, né? Então, a gente começa a entender ali Homo sapiens como Homo sapiens a partir do momento que ele constrói ferramentas e coisas. Então, a gente consegue entender o tipo de comportamento dele a partir da coisa que ele construiu. E essa dor, para mim, me remete muito a um estado quase que de febre, né? Essa necessidade de pôr algo para fora. E eu acho que tanto na magia quanto na arte existe essa necessidade de criação, seja de construção de si mesmo, de entendimento, ou no movimento externo ou interno. E eu acho que o meu criar e o meu fazer, ele está muito atrelado a essa necessidade, sim, de criação mesmo, e de quase que um coagular, né? Você tem o solve, então é todo aquele processo pré-parto ou de febre e coisas que você está maturando, e você coagula numa arte, e aí você, de alguma forma, pelo menos para mim, né? Eu sinto que alguma coisa se construiu ali no meu quebra-cabeça, que é a Gabriela, sabe? Rola Nossa, um alívio depois? eu acho que eu não funciono sem arte. Eu não funciona, sabe? Não tem a ferramenta. Assim, a ferramenta é a arte, assim, para as coisas funcionar, para você ter vida, para você ter vontade. Gabi falou que rola um alívio. Rola um alívio para vocês também, Luísa e Gê? Depois que termina Sim. ou não? É um misto de sentimentos grande que eu não consigo, justamente por conta dessa coisa aí de eu ter ficado tantos anos desacreditando naquilo que eu fazia, que rola essa coisa do alívio, sim, no sentido de que eu consigo acreditar mais no meu traço agora, né? Mais naquilo que eu faço. Mas é um misto de sentimentos tão grande que eu não sei classificar. Várias tradições mágicas, né, de magia, que seja ocidental, seja oriental, afro, trabalham com a coisa do traço, do desenho, né? Germana falou da magia do caos. Talvez a magia do caos seja uma coisa mais... a magia mais desenhista, mais rabisqueira que existe. Vocês já pintaram ao vivo, assim? Germana falou que fazia sigilos quando estava cantando. Vocês já tiveram essa oportunidade, tipo assim, pintar, de criar alguma coisa com plateia? Já entre aspas, eu já desenhei dentro de avião indo fazer show e já dei em aeroporto. Mas no show, nunca? No show já estava pronto. E aí uma coisa que eu fazia, assim, escrevia várias sentenças, né? Relativas à minha banda mesmo. E fazia os sigilos, né? Os bichinhos, eu falava que eram meus bebês, eu fazia meus bebês da Bíblia e terminava o show e eu saía entregando. Então deve ter um monte de gente por aí que tem algum desejo. Bom demais. E você, gente? Ao vivo, nunca? Acho que não sei. Acredito que ao vivo não, assim, talvez para os deuses. Né? Ao vivo, eu e os espíritos da minha casa.
Mas, gente, vocês já utilizaram, assim, tirando, não sei quantas de vocês fizeram magia do caos e tal, caos, mas já utilizaram desenhos, ou a coisa do desenho automático, ou criação de sigilo? Conta um pouco dessa experiência, porque é um pouco diferente, né? Quando a gente faz uma coisa automática, assim, ou vai fazer um sigilo, é diferente de um pensamento, de um olho estético, né? De um olhar, assim, da pintura, né? Ou não? Bem, já comigo eu tive um processo bem interessante fazendo piramidos, que teve um momento, assim, que foram 7 dias fazendo piramidos, né? Até que chegou um momento que eu tinha que ver a natureza e eu terminei vendo Chorozon. E aí, foi todo um processo assim que durou alguns dias de eu começar a pintá-lo e pintando como que ele agia dentro da minha natureza e como que era o meu processo de não banir ou qualquer coisa do tipo, porque eu acho que é uma coisa inerente a mim, mas como que eu poderia controlá-lo de alguma forma ou domá-lo. Então, sabe, foi quase que descobrir o nome do meu Chorozon, mas através de uma imagética. Então, foi um processo de entendimento de como eu lidava com a minha própria dispersão e demônios e etc., a partir do momento que eu ia construindo a imagem dele. E isso também recentemente, inclusive, eu também descobri assim um demônio meu. E a forma que eu tive de bani-lo primeiro eu entendi como que ele agia dentro da minha psique, e a forma como eu bani ele foi através de uma arte. Eu fiz uma arte que se chamava Exorcismo. Então, eu acho que isso tem me ajudado bastante a entender que eu também posso fazer os meus rituais através da pintura e entender esses movimentos e como que eu posso estar lidando com essas coisas também dessa maneira, sabe? Não só numa coisa, às vezes, muito dura, tipo de magia cerimonial, com tudo, sabe? Uhum. Engessado. Sensacional, hein, Gabi? Sensacional. Fazer uma parte aqui, uma tecla SAP. Piramidos é um ritual concernente a uma iniciação na Santa Ordem da AA. E, colega, você vendeu o quadro Exorcismo? Porque quem comprar tá levando um demônio para casa. Um demônio exorcizado, gente. Ele tá no cantinho. Quem quiser comprar, tamo aí. Ai, gente, olha só. Luísa falou... Vendo meus demônios. não. Vendo todo. Pintar ao vivo também não. Pois é, não. Isso é interessante demais, porque mostra uma capacidade artística e mística, né, de resolver as nossas questões. Eu sempre brinco assim, a gente está dentro muito de tradições esotéricas ocidentais, mas nós não somos europeus, né? Nós somos latinos, sul-americanos. Tem uma... Brasileira, gente. Brasileira, por favor. Pois é, né? Então, assim, a gente tem o swing, a gente dá aquelas sambadas, né? Então, mas voltando a essa coisa da experiência mística, para vocês, assim, acredito que seja mais fácil, mas a experiência mística é sempre uma grande simbologia, né? Quer dizer, os símbolos são bem pessoais ao mesmo tempo e bem universais por outro lado, né? Vocês veem a facilidade em cifrar símbolos na arte de vocês? Como é que isso funciona? Os símbolos aparecem para vocês ou vocês simplesmente, isso aqui é um significado que eu sei mais ou menos o que é, vou colocar, ou eles aparecem? Como essa dicotomia de cifragem de símbolos dentro da arte de vocês? Como vocês enxergam isso? Ou às vezes vocês nem enxergam. Tipo, depois de uns anos eu fui ver, caraca, tem esse negócio aqui, eu não fazia ideia que isso estava aqui. Como é que é? Às vezes rola uns negócios assim, que você faz, aí uns tempo depois, né, apareceu um negócio. Você percebe que, aí você vê o que é, tipo, caramba, é isso, então.
Fez Eu sem não... saber. Fiz sem saber. Eu quase nunca faço rascunho das coisas. É muito ao vivo. Você falou ao vivo não pros outros, mas é ao vivo, assim, de só mandar pro papel ou só mandar pro quadro. Não faz aquele processo todo do desenho. Sim, Tem um nome técnico para isso que eu não sei. não sei também. Rascunho e etc. Aliás, rascunho não é... Ai, gente, me fugiu o nome. Fugiu o nome. Eu vou lembrar. Fugiu. Eu vou lembrar, mas fugiu o nome. Ou seja, então, assim, a transmissão... Primeiro. Eu ia perguntar para a Luísa prosseguir. A transmissão é meio que direta, você vai botando no papel. Sim. Aí você vê o símbolo, você sente o símbolo, depois é que Não, você vai ver. Sim, a maioria são coisas que eu sei, que eu passo a entender, e aí eu vou colocando no que eu tô fazendo, assim. Mas algumas coisas, ligando a outras até, aí você fica percebendo depois, assim, é interessante. Teve a caixinha que eu fiz uma escultura uma vez, eu comecei a fazer na temporada Santa Telêmica. Eu fui tendo ideias, assim, fazendo a temporada. Foi bem da hora. E aí, Giamone? Depende. Isso depende para mim, porque eu pego e se eu estou num processo ali de... quis fazer um sigilo. Eu vou e faço muito rápido. E eu já percebi que quando eu começo eu desenhei. Coloquei ali a intenção, coloquei o que é, e fui lá e fiz o sigilo. Aí na hora que eu começo a bordar em volta, né, eu falo bordar, mas quando eu começo a botar detalhes, eu tô carregando esse sigilo. Pelo menos na época que eu trabalhava mais com sigilização, eu fazia assim, né? Acho que só tem um meio de carregá-lo. E, na verdade, eu carregava os meus com desenhando mesmo, terminando, finalizando o desenho, enchendo ele de detalhes, né? Tem um monte assim espalhado por um monte de lugar. Lá na minha cadeira de escritório, que eu não vou lá desde março do ano passado, tá cheio. Tem sigilo para todo lado e em formato de... O pessoal dizia que pareciam insetos, né? O formato, porque eu tinha uma coisa de colocar assim, uma simetria muito grande de um lado e do outro, né? E aí você tem um jogo de letras e números e etc. Então você vai desenhando para esconder essas letras, esses números, e vai dando outras formas. Então ficava aparecendo inseto, borboleta, esse tipo de coisa. Depois, quando eu comecei a desenhar, a fazer mais um trabalho mais artístico, mais demorado, que às vezes eu passo... Ultimamente teve trabalho meu 3 meses para terminar. Então, assim, direto eu estou indo lá e dando uma retocada. Então, esses outros trabalhos com mais tempo, eu vou ali digerindo mais tempo, vendo o que precisa colocar, o que não precisa, e às vezes eu coloco um símbolo ou outro embutido na ideia. Processo Mas consciente. tem gente que vê outras coisas. Tem gente que vê outras coisas. Às vezes tem um processo consciente, às vezes não. Quando eu vou fazer bind rune também é a mesma coisa. Eu sei quais runas eu vou usar, e às vezes eu faço muito rápido, eu começo a desenhar, fazer um desenho um processo mais artístico. Não que não seja artístico, precisa fazer rabiscado e correndo, que eu faço isso também, às vezes, né? Um desenho rápido. Mas eu costumo ir redesenhando em cima daquela ideia. Gaps. Bem, eu acho que existem 2 movimentos, assim. Eu notei que, por exemplo, vai ter momentos que eu vou ficar desenhando peixe por algum motivo. Eu vou fazer um desenho e, enfim, alguns desenhos repetitivos, tipo de olho, rosa e etc. Mas não tem nenhum tipo de... Até que esses rabiscos fazem sentido em algum ponto da minha vida, sabe? Então, antes de escolher o moto que eu tenho hoje, eu desenhava ele, sabe? E aí eu acho que é quase um processo oracular, assim, de ficar desenhando uma coisa até que no momento você
bate com aquilo de novo e você vê que faz sentido, é tipo uma confirmação de que aquilo faz sentido porque você já estava prevendo aquilo, seu subconsciente já estava trabalhando naquilo. Então tem esse movimento, mas é literalmente assim, rabisco. Eu tô assistindo alguma coisa, desenhando, e aí eu vejo que eu desenho várias coisas repetidamente e depois elas fazem sentido. Mas em relação à arte, as coisas que eu pinto, faço, etc., eu me considero, assim, eu acho que eu tenho mais tempo de magista do que de artista, me considerando artista, né? Porque eu acho que esse é um fazer, assim, que é meio até triste de que ver que, pô, pessoas que têm são muito fodas, assim, artistas muito fodas que às vezes acham que é só um hobby, não um fazer dela, enfim. Mas como artista e nos meus quadros, eu acho que eles são sempre um resultado final de todo um processo de vivência e tipo, de olhar o mundo de uma maneira muito mágica. Então, a todo momento, eu acho que eu estou trabalhando, entendendo símbolos e vendo aquelas sincronicidades doidas e coisas acontecendo, até que num determinado momento, todas essas vivências e fases da minha vida, elas se materializam numa pintura. Então, eu não sei se seria peguei esses símbolos e coloquei, ou se construí tudo isso aqui e agora eu preciso materializar, sabe? O legal, com tanto você quanto Germana, meio que apontaram já para um lugar aqui do meu roteiro, que eu fiz uma pergunta, que eu vou botar agora aqui para jogo, que é o seguinte: a arte, né? Aí, no caso mesmo, o desenho, a parte gráfica, a grafia, o desenho, com outras comunicações, né? Com outros tipos de comunicação, com essa comunicação não verbal, com essa comunicação fora da personalidade, né? Fora do verbo, ou seja, a arte com os oráculos, né? Quais são os oráculos que vocês mais usam? Vocês já pintaram o próprio tarô? Vocês gostam de tarô? Com que oráculo que a arte de vocês dialoga? Que vocês acham que poderia também dialogar, caso não dialogue ainda? Olha, já me disseram que alguns desenhos que eu parecidos com o Tote. E eu fui usar o tarô de Tote recentemente. Então, assim, eu uso, mas eu uso mais para mim mesma, né? Não sei, porque eu não acho. Como eu trabalho há muitos anos com runas, eu acho que talvez dialogue muito mais com a coisa da natureza, pelo fato de eu ver as runas em todos os lugares, né? De ver as runas, de pensar as runas como não sendo, mas elas são, mas elas são, né? Como sendo algo que já é natureza, que já é parte do todo. Eu vejo muito ali a coisa das runas mesmo, mas isso é uma coisa por conta do horário que eu já trabalho, né? Eu já tenho o quê? Acho que uns 16 anos mais ou menos que eu trabalho com runas. Mas me disseram que os meus desenhos eles lembram a arte da Frida, né? Frida mesmo, né, gente? Se eu estiver falando Isso. errado, vocês me corrijam aí. Mas me isso, que parece ótimo. Mas eu particularmente não vejo, não sei, eu acho que por conta da profundidade, às vezes, que eu quero dar, e essa profundidade, ela vem de uma imagem que eu construí na minha cabeça, de algo que eu vejo ali, e que eu tento colocar no papel o mais próximo possível daquilo que eu estou vendo na minha cabeça. Se eu estou vendo, por exemplo, que nem aquela Hathor que eu fiz, né? Aquele desenho amarelo que ela está no palácio e tal, já na cabeça. Eu vi ela dançando na minha cabeça, na minha cabeça ela estava dançando, assim, depois do ritual eu vi ela dançando. Então eu quis colocar daquela forma e tentei botar ali para tentar parecer um movimento mesmo, uma profundidade mesmo. Uhum. Bem, eu não sei se eu uso muito tarot de Tote, mas eu não sei se existe uma ligação direta entre o meu processo artístico e o tarot. O que acontece é que, na maioria das vezes, eu estou evocando algum tipo de arquétipo ou entendendo determinado momento da minha vida de acordo com um determinado arquétipo.
E ter esse arquétipo muito ativo na minha vivência termina fazendo com que as minhas artes sejam influenciadas ou estejam de acordo. Gente, desculpa o barulho. Ou estejam de acordo com esse arquétipo, sabe? Mas não sinto que existe uma ligação tão direta assim. Claro que tem, mas não chega a ser uma inspiração, eu diria. E nem pensou ainda em pintar um tarô próprio, nada desse tipo? O que eu já fiz foi desenhar um alfabeto próprio, assim, uma linguagem própria. Então, ter símbolos meus que vão dialogar de alguma forma com as coisas que estão acontecendo. Uma coisa que eu também gosto de trabalhar com sonhos, assim, então ter uma visão um pouco mais onírica das coisas e do universo, e tentar transformar as coisas, tentar mais ler as coisas através de imagens do que de palavras. E aí construir uma linguagem própria, um idioma próprio até, e entender, tipo, pegar símbolos e dar novas ressignificações para eles me ajuda bastante no meu caminho e assim, no meu entendimento sobre as coisas. Legal. Eu diria que o de Tosh também, que eu tenho mais contato, que eu estudo. Então. Uhum. Mas também nunca chegou a desenhar nada de tarô próprio? Não. Entendi. Tarô próprio, não. Sim. Nunca tentei. Engraçado isso, né, gente? A brincadeira que eu gosto de fazer rabiscando é rabiscar verve de voodoo e ponto riscados de macumba. Bom Aí também, inventei vários pontos também. riscados que só eu mesmo santo, eu mesmo sou orixá, eu mesmo Exato, chamo. aqui, ó. Ah, gente, muito bom. Olha só, eu Foda. queria fazer na verdade, perguntar para vocês assim, quem foi aquele pintor ou pintora que foi, sei lá, um primeiro influenciador, um primeiro ídolo, uma coisa assim, um pintor ou uma pintora, seja de qual, né? Seja, pode ser o que vocês quiserem falar, que influenciaram vocês. E também, se puder indicar algum artista, pode ser contemporâneo, pode ser já... Gente, que isso? Bem, eu Vou gosto... começar, então. Vamos lá, quem vai Desculpa, primeiro? ao mesmo tempo. As Pode três. deixar a Gabriela Tipo, falar. 30 minutos de silêncio. Vamos lá, Germânia. Pintor que te influenciou, pintor, pintora, desenhista, grafiteiro. Minhas primeiras experiências, Renoir e Monet. Foram os dois pintores assim que, quando eu vi a arte deles, eu cresci o olho e falei, gente, eu acho que eu faço uma coisa ali que chega assim, um tiquinho perto disso, né? Que eu misturo um tanto de coisa que acaba sendo uma imagem, e eu acho que assim, e comecei a me reconhecer ali. Mas ao mesmo tempo que foi meio que surgiu aquela trava, né? Criativa. Quando eu descobri, foi tudo junto, assim. E depois disso, quando eu comecei ali no caminho do black metal, eu conheci o H.R. Giger. E aí eu me apaixonei completamente com a arte do Giger. E artistas contemporâneos, deixa eu pensar, eu amo do Dalí, Salvador Dalí. Da Vinci também, gente. Eu sou apaixonada com Da Vinci. Aquela velha escola, para mim, sabe, maravilhosa. A própria Harry, eu acho lindo o tarô de Tote. É uma coisa que sempre me fascinou desde que eu era menina, assim. A primeira vez que eu vi aquele tarô, uma coisa me puxou ali. E eu ficava com os olhos brilhando, olhando para a arte dela. O capeta. Daí você perguntou se eu não cheguei a falar, mas eu tenho muita vontade de fazer um tarô meu, sim.
Eu tenho vontade de desenhar um tarô próprio, mas eu ainda não qual linha de arte que eu vou fazer, sobre o que, o tema. Eu pensei muito uma época fazer um tarô dos mitos do Lovecraft, mas eu não cheguei nem a começar a desenhar. Bem, eu gosto muito do Dali, do Kandinsky, gosto muito do Alexander Rodchenko, que é um designer, mas também artista e fotógrafo. Eita, não tô lembrando muito bem dos nomes agora, sempre assim. Na hora, assim, dá um branco, gente. É impressionante. Nossa, eu largo mão na hora que pergunta pra mim, eu não sei, falo, vixe. Mas só artista foda, vocês estão falando. Dali, nossa, são os brabos, né? São umas pessoas assim que você olha os negócios dele e você fica puta merda. Os caras vai fundo mesmo, faz os negócios bonitos. Nossa, não. Você entra no negócio assim. É. E tu, Luísa? Além de Dali, fale aí. Eu gosto muito da Rosalyn Norton, não sei se vocês conhecem. Leonora Carrington, acho foda. Fugiu os nomes também, mas elas são também ocultistas e tal, elas fazem uns negócios muito fodidos. Contemporâneo tem alguns também, mas não lembro. Eu vou ajudar vocês, eu vou falar dos meus, é a rodada que vocês vão pensando no que vocês se esqueceram aí, contemporâneo. Olha, eu sou louco, eu vou falar porque ninguém falou, né? Eu sou louco, alucinado pelo Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec é uma coisa assim de louco, o fato de estar tocando às vezes fora do Brasil, conseguir em alguns museus ver lá os originais dele lá. Nossa Senhora, um negócio assim de doido, né? Os expressionistas franceses. Curto muito, ninguém falou, mas assim, é um lugar comum. Mas também quando eu vi pela primeira vez na minha vida, eu tremi o joelho, passei mal, chorei, peguei santo, foi o Van Gogh. Né? Lindo, maravilhoso. Nossa, falou tudo. Ah lá, lembrou, já ficou. Impressionante. Eu queria indicar, enquanto vocês estão pensando outros aqui, uma pintora que eu gosto muito, de BH, na verdade. Ela, não sei se ela é mística, não. Talvez não seja, mas não nesse nosso misticismo propriamente dito. Que ela é mais que ela é, que é a Leonora Weissman. Lolo Weissman. Mas, nossa Senhora, procurem saber os trabalhos. E aí, gente, pensaram outros nomes? Eu lembrei do Zdzisław Beksiński. Eu acho que é esse o nome. Sim. Eu tinha lembrado dele, mas eu fiquei com muito medo de falar errado. Assim, que bom que você falou. Eu acho que é esse nome. Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas escreve Zdzisław. Zdzisław. É lá de Minas Gerais, Zdzisław. Queridas, o seguinte, aonde que a gente encontra os seus projetos aí? Onde é que a gente pode encontrá-los? Instagram, website, blogs, cadernos. Nossa, Luísa desculpe. Segunda vez já, desculpa. Onde é que a gente pode encontrar? Tem um perfil no Behance lá também. Como é que é? Behance.com/... /Luzia 777. /Luzia 777. Eu vou colocar também. Isso aí, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo. Deixa aí tudo bonitinho para nós. Claro, claro. Tem mais. Por hora, como tem pouco tempo que eu vou mostrar minha arte, encontrar ela na revista 777, lá com meu moto, meu moto BBT 3111. E eu fiz um Instagram só para pegar de vez em quando alguma arte lá, que é o @artedabruxa156. Bom. Bem, vocês podem encontrar as artes. Vou seguir já vocês. Como é que é o seu? Já vou seguir já. Artebruxa156. Bem, o meu é Linhas de Rita, no Instagram mesmo. E é isso.
É isso, @linhas de Rita, muito legal. Queridas, foi bom que você acabou. Olha, eu gostei muito desse nosso papo. Hora engraçado, hora nervoso, sobre arte com a GIC, mas eu acho que vocês deixaram muita coisa legal aqui para o pessoal pensar e também rabiscar. Então, eu queria pedir para vocês darem aí os seus recados finais nesse momento, para que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, tomar essa cerveja telêmica Opa. e fazer o diálogo telêmico ao vivo. Bom demais. Foi um prazer conhecer vocês. Adorei o papo. Queria ter falado mais. Parece que nós falou tão pouco, tão rápido, né? Passou tão rápido assim. Mas muito bom. Legal. Acho que tem mais coisa para falar, mas a gente fica, né, sem saber. Sem... A gente grava outros, tem problema não, vamos gravando outros, não tem problema. Mas vou seguir vocês lá no Instagram. Pode deixar. Boa. Bem, galera, 93, muito obrigada pelo espaço. Força e fogo são de nós e muita resistência aí nesses momentos. Espero que todos tenham muita saúde e muito sangue nos olhos. Porque é isso. Tá foda. Mas 93. Pessoal, 93, eu queria agradecer muito, muito, muito o convite, né? Isso me dá uma força muito grande para continuar desenhando, para continuar acreditando na minha arte, coisa que foi muito difícil eu conseguir acreditar, né? Acreditar que eu conseguia e acreditar que eu podia fazer arte de verdade, que aquilo que eu fazia era arte, né? E, assim, eu queria dizer para as pessoas que se alguém por acaso tiver alguma trava artística, alguma coisa assim, ó, vem para mim, porque aí você libera a sua arte, você libera tudo que você tem dentro, sabe? Faça o que tu queres. Você consegue entender sua essência de verdade, e se você for artista, você libera tudo, assim. Então, obrigada, viu, Terror, obrigada, meninas. Papo muito bacana, passou muito rápido mesmo, de verdade. Sim. A gente podia fazer de novo. Vamos marcar. Queridos, ó, beijão, força Obrigadão, e fogo são Diego. de nós. 93, galera. 93, galera. Aí.